porque eu tô vendo sempre através dos meus filtros, né? Então, assim, Caterine tem um filtro aqui na frente, José fala, não adianta. Quando eu vou olhar para o assunto, tem um filtro chamado Caterine aqui. Então, ser empático é tentar tirar um pouquinho esse filtro, né, da minha personalidade, do meu jeito de ver, da maneira que as coisas acontecem para mim e começar a entender como é que isso acontece para o José, o que é importante para o José, do que ele está me falando, né? Se para mim aquilo não é importante, não é relevante, eu entender que para ele aquilo é relevante, né? Para que eu possa dar a atenção que ele merece para o assunto que ele está trazendo. Porque se eu olhar através dos meus filtros, né, a empatia não acontece. Sim. A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender os seus sentimentos e perspectivas, é essencial para criar laços de confiança. E o próximo item, reconhecer os erros e pedir desculpas, né? Assumir a responsabilidade pelos erros, pedir desculpas, demonstrar humildade e respeito, pode fortalecer a confiança. É porque é como a gente disse, né? Você pode prometer e não conseguir cumprir. Mas aí qual que é a tua postura quando você não cumpre uma promessa, né? Porque a confiança se dá também nessa questão de ser verdadeiro, né? Então, assim, do que adianta eu cumprir uma promessa e continuar cumprindo, se ela não bate mais como verdade para mim? Eu não vou conseguir estar entregue ali, concorda, José? Atender obrigação, né? E aí isso vai ter um peso. E isso, de uma certa maneira, por mais que eu cumpra a promessa, vai acabar minando a confiança. Então, é muito mais importante uma retomada com sinceridade, com verdade, né? Pedindo essa desculpa, explicando, tendo uma conversa, falando sobre o assunto, é muito mais importante para manter a confiança do que simplesmente o cumprimento da promessa. Ou, por exemplo, na questão da empatia, que também é um fator de desenvolvimento da confiança. Não consegui ser empático, mantive meu filtro, coloquei minhas posturas, mas a hora que, como o José disse, baixou ali a emoção, eu entrei no nível da razão, percebi que eu poderia ter feito alguma coisa diferente, pô, por que não ir lá, né, José? E falar, desculpa, eu acabei naquele momento não conseguindo te ouvir, vamos conversar de novo, se não agora, um outro momento. Então, assim, qual que é a tua disponibilidade para que haja comunicação, para que haja entendimento, né, para que haja confiança nessa relação? Ou tudo bem deixar para lá, né? Isso sim é muito importante. E agora tá aqui com a gente também a Yasmin Gobi. Beijo, Yas. Um beijo para você, obrigada por nos acompanhar. Ela disse aqui, ó, bom dia, ótimo assunto como sempre. Que bom que você tá aqui com a gente. A importância da confiança, ela cria um ambiente de segurança, respeito mútuo e comunicação aberta, onde os indivíduos se sentem confortáveis para serem vulneráveis e expressar suas necessidades. O que é importante, o que a confiança cria? Base para a intimidade. A confiança permite que os parceiros se sintam à vontade para compartilhar seus pensamentos, sentimentos e experiências, promovendo uma maior intimidade emocional. E é o que a gente tá falando, né? Quando a gente recebeu o Carlos Correia aqui semana passada, né, do CVV, não é à toa que os assuntos se entrelaçam, né? A gente aqui já trouxe vários assuntos e a gente percebe que os assuntos entre si, Eles se conversam. Então não é à toa que o José tá falando isso, né? Se você tem confiança para se abrir emocionalmente, para falar de alguma emoção sua, para se mostrar vulnerável, isso é o estabelecimento da confiança, né? E para que isso aconteça, precisam algumas coisinhas irem acontecendo. E como é importante você poder ter essa confiança de se abrir com alguém e não guardar como é que fala? Essa bomba de emoções, né? Porque se você guarda para você, uma hora essa bomba vai se saturar e vai explodir, e aí talvez não se consiga controlar as ações de alguém com tantas emoções contidas, né? Por isso que é importante, sentiu, falou, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Mas sempre que você puder falar sobre as suas emoções é muito bom. E é bom que você estabeleça isso com confiança. E às vezes, o que a gente tem que prestar atenção é que, assim, para a gente começar a estabelecer a confiança com alguém, não adianta nós sermos os receptores da confiança, né? A gente precisa dar o primeiro passo e mostrar que confia em alguém. Porque, como a gente estava dizendo, confiança é uma coisa de mão dupla, né? Então, por exemplo, eu gostaria que o José, sempre o meu exemplo, né? Gostaria que o José confiasse em mim. Eu não vou ficar esperando o José confiar em mim. Eu vou demonstrar confiança em relação a ele. Então, quando me acontecer algo, eu vou me abrir e vou falar, José, lá. E aí, eu começo a estabelecer um laço de confiança, porque uma vez que eu consigo conversar com ele
sobre assuntos que para mim são importantes, talvez quando ele quiser conversar sobre algo, ele vai saber Eu vou me que sentir à pode conversar vontade comigo. para falar para você os problemas. Então, o que acontece? Às vezes a gente quer estabelecer um laço de confiança com alguém, numa relação, nós precisamos dar o primeiro passo, né? E também entender se o outro às vezes não está pronto, né? O outro às vezes não está pronto, não é o momento, não tem problema, mas você está dando o primeiro passo Cada ali um para pode estar num demonstrar. momento, né? Exatamente. Então, o segundo tópico aqui, segurança emocional, tá? Então, uma das importâncias grandes da confiança. Segurança emocional. A confiança gera um senso de segurança e proteção emocional, permitindo que os indivíduos se sintam amados, valorizados e aceitos pelo parceiro. Terceiro item. O que a confiança ela permite, né? Ela leva como consequência comunicação aberta. Isso que a gente estava falando. Quando há confiança, os indivíduos se sentem mais seguros para expressar suas necessidades, preocupações e opiniões, o que facilita a resolução de conflitos e o fortalecimento do relacionamento. Tudo isso está muito incluso aí na mesma coisa, né? Sim. Poder conversar com alguém sobre assuntos bobos, né? Sobre assuntos bobos para qualquer pessoa, porque muita gente guarda suas emoções sobre alguma coisa porque ela acha que esse assunto é bobo demais para ser falado. Ou então, isso é também uma coisa muito interessante da gente pensar. Às vezes, racionalmente, o problema está resolvido, né? Então, assim, eu sofro por algo que já está resolvido. Só que eu ainda sofro. E às vezes trazer esse conteúdo numa conversa vai parecer bobo, né? Por que eu ainda sofro por algo que já está resolvido? Só que às vezes o fato em si que já está resolvido, ele foi tipo a causa de alguma coisa que ainda existe um efeito, né? Então é sempre legal levar isso em consideração. Nunca desvalorizar o que o outro está trazendo, né? Porque por mais que pareça para nós uma coisa já resolvida, ou então que não tem tanto problema assim, a gente não sabe o que está por trás desse efeito. O André trouxe aqui, ó, dicas para autoconfiança, nós vamos falar já já. Arthur. Que a gente falou isso. Quem que eu falei que tinha dito? É o André. O Arthur. Desculpa, Então, Arthur, primeira coisa que eu entendi dentro do blog desse terapeuta, primeira coisa é o autoconhecimento. Tá? Se conhecer. Conhecer os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Depois disso, é muito importante a autovalorização. Você precisa se valorizar para poder valorizar o outro, né? Então, com autoconhecimento, esse processo da autovalorização, né? Como dizia o Gasparetto, né? Se sentar na cadeira do dono da situação. Então, eu preciso estar dentro de mim muito bem encaixado, sabendo exatamente o que eu quero e tendo certeza das minhas virtudes. Essa autovalorização, o autoconhecimento que vai gerar a autovalorização, vai conseguir levar você ao autocuidado. Então, esse triângulo vai fazer com que você consiga ser mais confiante, porque a autoconfiança vai te tornar confiante nas relações sociais. Tem um amigo que veio aqui, o André, da Equilibrium Terapias. Um beijo, André, se você for assistir esse programa depois, estiver por aí. Ele me trouxe uma frase que agora eu sempre compartilho, que eu achei muito interessante. Alguém trouxe até ele compartilhou comigo, que é assim: por que a gente permite que os outros façam conosco aquilo que você jamais faria com ninguém, né? Jamais faria com outra pessoa e a gente acaba permitindo que façam com a gente. Justamente porque esse nosso lugar de como é que fala a palavra aqui? Não é de autovalorização, tá abalado, né? Porque eu tô confundindo o meu valor. Porque eu valorizo muito as coisas e aí eu jamais faria isso com alguém, mas ao mesmo tempo que eu não faria isso com ninguém, eu tô permitindo que façam isso comigo. E por quê? E essa pergunta é muito importante, é porque você ainda vê algum ganho em manter essa relação que não tá sendo boa, né? E a pergunta não é, talvez mais importante, né? Não é por que eu ainda permito, mas o que me faz permitir? Qual que é o ganho que está oculto aí? O que parece que eu não posso perder se eu perder esse relacionamento, né? O que tem de mais profundo aqui nesse momento que parece que eu não posso perder para aguentar certas situações, né? Porque autovalorização é não colocar à frente do seu bem-estar o bem-estar dos outros, né?
Porque assim, não tem problema nenhum fazer o bem para qualquer pessoa, desde que você não deixe de fazer o bem para você inicialmente, né? Só que o que a gente vê muito, né, em muitas pessoas, não em todas, porque a gente também vê muito o contrário também, mas a gente vê muitas pessoas abrindo mão do seu próprio bem-estar, do seu descanso, da sua felicidade, das suas prioridades, né? Dizendo um não incrível para você. Exatamente, você está dizendo um não para tudo para você, para poder dizer sim para tudo para o outro. Então não tem problema dizer sim para o outro, desde que você não tenha que dizer não para você. E tudo bem se houver um equilíbrio, né? Sim. Para fazer para o outro, eu preciso dizer não para mim de vez em quando. Tudo bem. Gasparetto falava, Mas né? só não para você, só sim para os outros. Gasparetto falava, né? O mundo te trata como você se trata. Por isso que eu digo da autovalorização. Ele fala, você tem que sentar na cadeira do poderoso, do bonito, do capaz, do